Quando pensamos em criação, a maioria de nós se lembra imediatamente da ordem divina registrada em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas ela levanta uma grande questão. Afinal, como era a terra antes da criação? O que existia antes de Deus dar forma, vida e ordem ao mundo? Hoje vamos explorar esse mistério fascinante, mergulhando nas Escrituras e refletindo sobre um dos momentos mais enigmáticos da história da humanidade: o princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis começa com uma frase poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o ponto de partida para entendermos como era a terra antes da criação propriamente dita. O texto nos mostra uma realidade estranha e misteriosa. A terra estava sem forma e vazia. Essa expressão, no original hebraico, é tohu vabohu, que transmite a ideia de caos, de algo desordenado, de um estado de vazio profundo. Não havia continentes definidos, não havia mares organizados, não havia vida. O que existia era um abismo coberto por trevas. É importante notar que, ainda assim, Deus já estava presente. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso significa que, antes mesmo da primeira ordem criadora, haja luz, Deus já estava ali, pairando, vigiando, preparando o terreno para a sua obra. Muitos estudiosos se perguntam se esse estado de caos foi a primeira condição da criação, ou se algo aconteceu antes. Há interpretações conhecidas como teoria do intervalo, que sugerem que pode ter havido um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Mas a Bíblia não dá detalhes claros sobre isso. O que sabemos com certeza é que antes da criação organizada havia uma existência caótica, escura e sem forma. Podemos imaginar a Terra antes da criação como um oceano profundo, envolto em trevas, sem limites definidos. Não havia estrelas no céu, não havia sol, não havia lua. O universo, como conhecemos hoje, ainda não existia. Era um estado de espera, de expectativa, em que toda a ordem e beleza que vemos ainda estavam escondidas na mente e no poder de Deus. Essa visão inicial da Terra também nos ensina algo profundo. Antes da luz, havia trevas. Antes da ordem, havia confusão. Antes da vida, havia vazio. Isso revela que é Deus quem dá sentido, forma e propósito a tudo. Sem Ele, tudo é caos. Com Ele, tudo encontra direção. Outro aspecto importante está no próprio conceito de tempo. Antes da criação, não havia dias e noites, porque o tempo, como conhecemos, só começou a existir quando Deus criou a luz e separou o dia da noite. Ou seja, pensar em antes da criação é, em certo sentido, um desafio para a nossa mente, porque o próprio tempo começou com a ordem de Deus. Alguns salmos e textos proféticos também reforçam essa ideia. O Salmo 90 diz: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso nos mostra que, mesmo quando a terra ainda era sem forma e vazia, Deus já existia em sua plenitude, eterno e imutável. O profeta Isaías, em 45:18, também declara: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Isso nos mostra que aquele estado inicial de vazio não era o objetivo final, mas apenas o início de um processo criador. Deus não criou a terra para permanecer sem forma, Ele a criou para ser um lugar de vida. Portanto, antes da criação organizada, a terra era um espaço caótico, coberto por águas e trevas, mas já guardava em si o potencial da obra de Deus.
era como uma tela em branco sobre a qual o Criador pintaria sua obra-prima. Do ponto de vista espiritual, essa passagem também traz um paralelo com a vida humana. Muitas vezes, o coração do homem está sem forma e vazio, coberto por trevas. Mas quando o Espírito de Deus se move sobre ele e a palavra do Senhor ressoa, tudo muda. O que era vazio passa a ter sentido. O que era trevas é iluminado pela luz de Cristo. O que era caos se torna uma nova criação. Assim, ao perguntarmos como era a terra antes da criação, encontramos uma resposta que vai além da curiosidade histórica. Descobrimos que a terra estava sem forma, vazia e em trevas, mas pronta para receber a ordem e a beleza do Criador. Isso nos lembra que sem Deus tudo permanece confuso, mas quando Ele fala, a vida brota e a luz resplandece. A terra, antes da criação, era um lugar de caos e trevas, mas se transformou em um mundo habitado, cheio de vida e beleza, porque Deus assim determinou. Isso mostra que Ele é capaz de transformar qualquer vazio em plenitude. Se você gostou desse vídeo sobre curiosidades bíblicas, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Você já tinha imaginado como era a Terra antes da criação? Compartilhe sua opinião e até o próximo vídeo.